Você tem fé? Em todas as circunstâncias você continua acreditando? Mesmo que seu barco está parecendo que está afundando, você acredita que Jesus é capaz de acalmar a tempestade? Neste vídeo eu irei te falar sobre o grande segredo da fé. Fala galera, pra quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Gago TV. Bom, nesse vídeo nós estaremos falando sobre algo que Deus ele frisa bastante na sua palavra, que é sobre a fé. A palavra diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, que Deus fala que para nós termos fé em toda circunstância, acreditar nele, mesmo que nós não vemos, nós temos que crer. Felizes são aqueles que não viram, mas te amam. Qual é o grande segredo por trás dessa palavra que tem capaz de mudar a nossa vida, que se chama fé? Se você já gostou desse tema, assista até o final, que eu te garanto que Jesus vai falar muito com você e vai transformar a sua vida, assim como tem transformado a minha vida. E não esqueça de se inscrever, porque nós postamos conteúdo igual este com o intuito de te transformar para cada dia mais que você seja mais parecida com Cristo. Deixa eu te contar um segredinho. Se você assistir até o final, vai ter um bônus que vai transformar ainda mais a sua vida. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das maiores buscas de um verdadeiro cristão, ter mais fé em Jesus. Mas nós, como seres carnais, nós passamos por um problema chamado inconstância. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa fé que Paulo teve. Que o cara caiu lá do andar quando ele estava pregando, ele disse levante e o cara levantou. Ou igual Pedro, que ora por sua sogra e ela é curada, que a sombra dele curava. Ou os discípulos que largaram tudo, mesmo correndo risco de morte, por amor a Jesus. E se a palavra de Deus ela é imutável, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o porquê que essas coisas ainda não continuam acontecendo nos dias de hoje? Por que não sombra mais de ninguém cura? Por que a gente não vê mais grandes pregadores que levam as pessoas a terem fé em Jesus? Será que Deus mudou ou a gente não entendeu ainda o grande segredo da fé? E neste vídeo nós estaremos simplificando para você o grande segredo da fé, que se consiste em 3 pilares: temer a Deus, tomar a sua cruz e colher o fruto. Mas antes de entrarmos nesses 3 pilares, nós temos que entender algo que é o principal de todos, que é o amor. A palavra diz que o maior dos frutos é o amor. E essa mesma palavra diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não fala para amar o próximo, não fala para amar sua esposa, não fala para amar ninguém acima de Deus. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós só podemos ter fé se nós largarmos tudo por amor a Jesus e fazermos tudo para a honra e glória do nome dele. Então quando nós entendemos essa chave, as coisas elas ficam mais leves, porque nós temos que entender que a fé em Jesus não significa fé naquilo que ele pode fazer, mas sim em quem ele é. Nós só vamos conseguir ter essa fé em Jesus quando nós o conhecermos verdadeiramente. E como que nós podemos fazer isso? Conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua verdade, porque a verdade ela tem o poder de libertar, a palavra ela tem o poder de te transformar. Não é uma pregação de domingo, não é a palavra jogada ao vento, mas sim a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. A palavra de Deus, ela tem o poder de te edificar. Tá, João, mas o que você está tentando me dizer? Nós temos que entender que é o seguinte, que nós não temos que pôr fé no pregador que está falando, nós não temos que pôr fé na placa da igreja, nós temos que pôr fé na palavra de Deus. O que significa pôr fé? A fé significa acreditar. Tem um termo jurídico chamado fé pública. E quem tem esse tipo de fé pública? Juízes, promotores. E o que isso significa? Que eles são incontestáveis, que eles têm que ter uma conduta incontestável. E isso significa o quê? Que a nossa fé em Jesus ela tem que ser incontestável. Nós temos que acreditar em tal ponto que nenhuma circunstância nos deixa nos levar nossos pensamentos por um segundo por falta de acreditar. Nós temos que acreditar de tal maneira no poder do nome de Jesus que nós temos que falar assim, cara, eu posso perder a minha vida, mas se eu crer, eu vou ser salvo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o que nós temos buscado, o que nós temos procurado. E aí nós já entramos num tema chamado temor. Quem tem fé em Deus anda segundo a sua vontade, anda segundo a sua palavra, naturalmente teme ao que ele tem a oferecer a nós. E quem anda segundo o coração de Deus, quem tem fé em Deus, não
perde tempo com bobeira, porque ele sabe que o nosso Deus é amor, mas nosso Deus também é justiça. E a nossa fé, ela é capaz de fazer que a gente teme a Deus, não com medo, mas sim porque nós conhecemos quem Ele é, nós entendemos que Ele é incontestável em qualquer circunstância. Pode estar dia, pode estar noite, pode estar chuva, pode estar sol, nós sabemos que Ele vai continuar sendo Deus, mesmo em meio à tempestade. Ele é o único que tem o poder de acalmar, e por isso que nós não contestamos e nós estamos debaixo do seu temor, não por causa de uma situação, mas sim de quem Ele é. Então, quando nós entendemos quem é Deus, quando nós conhecemos a sua palavra, nós não somos levados por um vento de doutrina, nós não somos levados por palavras jogadas ao vento, nós não somos levados por pastores, por falsos profetas, nós somos levados apenas pela palavra de Deus, mas nós só vamos conseguir fazer isso quando nós tivermos temor a Deus, e esse temor a Deus ele vem por causa da fé, e quando nós temos a fé em Jesus, naturalmente as coisas acontecem em nossa vida, porque nós estamos dispostos a largar tudo por amor a Jesus. O nosso segundo ponto significa tomar a cruz. Nós só conseguimos tomar a cruz se nós acreditarmos em Jesus a tal ponto de matar a nossa carne todos os dias. Quando nós acreditamos em Jesus nesse ponto, quando nós temos fé em Jesus nesse ponto, isso não se torna um peso para nós, mas sim a nossa maior alegria, porque nós falamos, cara, eu acredito tanto nesse Jesus, esse ele é tão incontestável que eu quero ser igual a ele, eu tenho muita confiança em quem ele é, eu conheço ele verdadeiramente, então eu quero tirar minha natureza pecadora, eu quero me parecer cada vez mais com Jesus, eu quero viver a cultura do céu aqui na terra. A tomar a cruz, você só vai conseguir tomar a sua cruz e seguir Jesus quando você realmente acreditar no poder do seu nome, quando você entender que nenhuma natureza pecaminosa se compara com a glória dele e com a glória que há de vir. Quando nós entendemos isso, naturalmente fica mais fácil a gente tomar a nossa cruz e caminhar segundo ao alvo, que o nosso alvo é Cristo. Mas se nós não acreditarmos em Jesus, se nós não acreditarmos que Ele é incontestável em qualquer circunstância, meu irmão, nós podemos até começar a tomar nossa cruz, mas nós não vamos continuar tomando nossa cruz seguindo Jesus. Porque quando nós olhamos, quando Jesus estava sendo crucificado, no caminho que ele estava tomando a cruz, ele não apenas estava carregando a sua cruz, mas ele estava tomando chibatada, ele estava sendo cuspido, ele estava sendo açoitado, ele estava sendo instigado, pessoas estavam falando palavras de dor, palavras de desânimo, e é exatamente isso que acontece com a gente. Nós temos que entender que tomar a cruz é só o começo, mas só vai conseguir seguir a Jesus em meio a essas circunstâncias quem realmente confiar em quem Ele é. Se nós não confiarmos em quem Ele é, naturalmente nós não vamos conseguir viver aquilo que Ele tem para nós, porque nós vamos ser levados por qualquer tipo de palavras, com qualquer tipo de desânimo, com qualquer tipo de algo que venha de encontro com você. Então nós só vamos conseguir tomar a nossa cruz se nós acreditarmos realmente em quem Jesus é. Então se você está num processo de conversão, se você está num processo, entende que a sua conversão ela é feita diária, não é apenas quando você aceita Jesus, você tem que entender que você só vai conseguir tomar a sua cruz e seguir Jesus quando você confiar no nome de Jesus a tal ponto de entender que ela é imutável, de conhecer a sua verdade, entender que a verdade dele liberta. Quando você fala assim, cara, independente do que aconteça, eu acredito nesse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então eu vou pra cima, porque eu sei que eu não estou sozinho. Se você está gostando desse vídeo e tem alguém que você sente que tem que assistir esse vídeo, não esqueça de compartilhar, porque é muito importante. Aqui o nosso intuito não é números, é almas, então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. Agora chega o terceiro pilar, que muitas vezes a gente se perde. Tenho certeza que você já se perdeu alguma vez. Comenta aqui se você já ouviu falar sobre algum desses passos, ou se tem algum passo a mais, se tem algum pilar a mais sobre a fé que eu não comentei. O terceiro passo é sobre colher o fruto. Por que o colher o fruto está por último? Porque naturalmente nós só colhemos o fruto depois que nós conhecermos a árvore. Então, quando nós entendermos que nós servimos a árvore da vida, nós vamos poder levar a vida. Se nós continuarmos servindo a árvore da morte, nós vamos liberar o quê? A morte. Então nós temos que entender que o fruto não é o resultado, o fruto é a consequência de algumas das suas atitudes. O fruto não é o seu foco, o fruto é a consequência das suas atitudes.
Você não tem que focar no resultado, você tem que focar naquele que é capaz de transformar a sua vida para sempre, que se chama Jesus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o fruto ele vem apenas para acrescentar algo, porque Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto. Então naturalmente, quando nós acreditamos em Jesus a tal ponto de negar tudo por amor a Jesus, os nossos frutos vão ser demonstrados. Quando nós dizemos, hoje não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, o nosso fruto eles são demonstrados. Quando você ora por alguém, esse alguém é curado, o fruto é manifestado. Então o fruto é apenas a consequência de uma ação da fé. A fé vem para um agir. Se nós falamos que nós acreditamos, mas nós não agimos, meu irmão, nós nunca vamos conseguir conhecer esse Jesus, porque felizes são aqueles que não viram, mas te amam. Então nós não temos que procurar a ver, mas nós temos que entender que mesmo nós não vendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então pare de focar no fruto, pare de focar naquilo que a fé pode trazer para você e comece a focar naquilo que Jesus é na sua vida. Jesus é seu Salvador, Jesus é seu Mestre, Jesus é aquele que te fez tornar herdeiro junto com Ele. Então para de focar na consequência e foca somente em Jesus, porque quando nós focamos no resultado, nós esquecemos de focar naquilo que realmente importa, que é Jesus. Então foca nele, tenha uma vida com Ele, que naturalmente as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Agora chegou a hora do bônus! Quando nós falamos sobre fé, sem dúvida nenhuma, esse é o versículo mais lido, mas cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E ela nos transforma. Eu quero falar algo para vocês que eu não tinha prestado atenção e que muitas vezes passa batido em nossas vidas. Vamos ler comigo Hebreus 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza, não fala achismo, fala certeza. Daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aqui nós percebemos mais uma vez que a consequência da fé é o bom testemunho. O foco não é o testemunho, mas sim a fé que eles tinham em Jesus. Não sei se vocês conseguem entender isso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Olha a força que isso tem para nossas vidas. Então, qual que é o bônus? Pare de ver para crer. Infelizmente, todas as vezes que se fala sobre fé, na nossa natureza carnal, a gente entende que a gente tem que ver para crer. Mas a fé é apenas a convicção das coisas que não vemos, mas a certeza que temos que vai acontecer. O que você está tentando dizer, João Galo? É o seguinte: quando nós olhamos para a circunstância está impossível. Toda vez nós temos que ter um insight, nós temos que ter uma mudança de mente, uma metanoia, e entender que esse mundo todo que hoje nós vemos, ele foi criado por algo que não era visível. Por meio da palavra de Deus e por meio da fé que Deus tem, as coisas aconteceram. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que acreditar no poder da nossa palavra, nós temos que acreditar no poder das nossas atitudes. Então, mesmo que nós não vemos, a tempestade está balançando, o barco está balançando. O que eu e você como cristão devemos fazer? Dar o passo acreditando que Deus vai colocar o chão. Foi isso que Pedro fez. Pedro, quando andou sobre as águas, ninguém no barco teve coragem, somente Pedro. Ele deu um passo acreditando que aquilo, ele sabia que aquilo é impossível, mas ele sabia que ele estava servindo ao Deus do impossível, aquele mesmo Deus que já tinha acalmado uma tempestade. Então ele sabia com quem que ele estava andando. Ele deu um passo, deu dois, mas a hora que ele deixou de ter fé, de olhar para Jesus e começou a olhar no resultado que ele estava tendo, ele afundou. E é exatamente isso que muitas vezes, infelizmente, acontece com a gente. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Muitas vezes nós somos cabeça dura, nós buscamos ver para crer e nós somos inconstantes, nós começamos a olhar as coisas que nós estamos vendo e esquecemos que o universo foi criado de coisas invisíveis que hoje nós podemos ver. Então que nós possamos sempre ter na nossa consciência, se Deus nos prometeu, Ele vai cumprir, só basta a gente crer. E aí, o que você acha da gente fazer uma oração para que nós tenhamos mais fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você topa? Então feche o olho e vamos estar fazendo uma oração.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós podermos estar pedindo fé, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, e o que nós mais desejamos, o que mais nós ansiamos é agradar ao Senhor, é ter a sua presença, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que esses pilares, ó Pai, estejam fixados em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos temer ao Senhor. Que em nome de Jesus, que nós possamos entender que para tomar a nossa cruz nós temos que ter fé, nós temos que acreditar no Senhor. E que nós possamos parar de ficar olhando o resultado e começamos a olhar para o Seu nome, ó Pai. E principalmente que nós possamos parar de buscar ver para crer, que nós possamos acreditar no Senhor, porque felizes são aqueles que não viram, mas te amam, Pai. E nós que estamos aqui nesse vídeo, nós te amamos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse meu irmão, que o Senhor derrame a sua fé sobre a vida dele, que ele acredite no impossível, que ele saia desse vídeo, ó Pai, entendendo que a fé sem obras ela é morta. Que o Senhor ministre no coração dele posicionamento, que ele saia totalmente transformado. Em nome de Jesus, amém. Gostou desse vídeo? Não deixa seu like, não se inscreveu? Faça isso agora. E agora, meu irmão, tem um desafio para você. É o seguinte, a palavra diz que a fé sem obras ela é morta. Eu te desafio, eu não sei não se você vai conseguir fazer esse desafio. Somente quem é forte, somente quem acredita no poder da palavra de Deus vai conseguir fazer esse desafio. Eu te desafio a você sair desse vídeo e a exercer a fé que Jesus está te dando. Você orar por alguém, você pregar por alguém, você manifestar a glória de Deus por alguém, e principalmente você acordar de madrugada e orar, e jejuar, e buscar a presença de Deus. Eu duvido que você consiga fazer isso. Só vai conseguir fazer isso aquele que tem fé no poder do nome de Jesus. Entende que o nome dele é sobre todo nome e que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você topa fazer esse desafio, escreve aqui, eu topo. E não esqueça que amanhã nós teremos mais um podcast e eu tenho certeza que vai te edificar muito. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, porque não são apenas números, são almas. Vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. E não esqueça que difícil não mudar, difícil é manter a mudança. Me siga no meu Instagram, que lá nós postamos bom dia para você todo dia, a fim de te edificar e te motivar, que você continue olhando para Jesus, que nós vamos para a guerra. É isso? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus nunca falha. Fui.